Vamos lá então, pessoal. Continuando as nossas abordagens de reações de aldeídos e cetonas, de compostos que contêm o grupamento carbonila, a gente vai hoje entrar com um pouquinho mais de detalhes nessas estruturas e conhecer quem são as espécies reativas, como que elas se comportam, como é que elas se estabilizam. Vocês vão ver que o nosso enfoque hoje vai ser basicamente em duas nomenclaturas, né, que a gente vai chamar de enóis e enolatos, mas antes de conhecer esses nomes especificamente, vamos dar uma olhada na estrutura geral, tá? Quanto à designação, a gente precisa sempre lembrar que a gente vai denominar cada carbono, né, a partir da carbonila, com as letras gregas numa sequência lógica, né, numa sequência alfabética. É interessante observar que se cada carbono tem uma designação, o hidrogênio ou os hidrogênios ligados a este carbono também o terão, tá? Então aqui eu tenho o carbono alfa, esses serão os hidrogênios alfa, esse será o carbono beta com os hidrogênios beta, e assim sucessivamente. É interessante observar que o carbono da carbonila ele não tem atribuição, tá? Ele vai ser a nossa referência, e este hidrogênio aqui, quando se tratar de um aldeído, não é um hidrogênio ácido, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse hidrogênio, por exemplo, que é o hidrogênio alfa, vocês vão ver que a gente vai falar bastante, ele vai poder ser retirado aqui como ácido, como meio ácido, tá? Para poder participar das outras reatividades. Quando eu estou falando deste hidrogênio aqui, ele está ligado ao carbono da carbonila e ele não tem como sair para gerar uma estabilização, tanto que se a gente olhar o pKa, ele não vai ficar nessa faixa palpável aí que a gente precisa, tá? Por que esses hidrogênios, então, são importantes e por que o hidrogênio alfa é mais importante ainda? Então, a gente tem duas justificativas. A primeira delas é quando a gente fala que o composto carbonílico tem o grupamento carbonila, que a gente já viu em um determinado momento, e este grupamento carbonila tem uma densidade de elétrons concentrada, né, a gente pode chamar assim, sobre o oxigênio, fazendo com que o meu carbono tenha uma densidade de carga positiva. Isso faz com que eu possa atrair os elétrons, né, para cá, para o carbono da carbonila, e consequentemente enfraquecer a ligação carbono-hidrogênio alfa, tornando então o hidrogênio alfa um hidrogênio mais fácil de ser retirado. Agora, existe uma outra explicação também, que é pela estabilização da base conjugada. Quem não lembra o que é base conjugada, dá uma olhada lá nas teorias ácido-base para relembrar, por exemplo, quem é que gera essa base conjugada, que é o meu ácido, né? O meu ácido na reação vai gerar uma base conjugada. Então, se eu tirar esse hidrogênio aqui, eu vou concentrar uma carga negativa sobre este carbono, porque afinal, essa ligação que era carbono e hidrogênio, como eu tirei o hidrogênio na forma de próton, ficou com os dois elétrons aqui, então a carga negativa ficou sobre este carbono, que é o carbono alfa, tá? Quando o carbono alfa fica com a carga negativa, eu consigo ter esses dois contribuintes de ressonância, tá? Então eu consigo fazer com que a carga negativa venha para essa ligação e faça com que o par de elétrons aqui da dupla ligação vá para o oxigênio, tá? Então, ó, a carga negativa se concentra sobre o carbono alfa, sobre o oxigênio. E essa estabilização da base conjugada vai nos mostrar muito da reatividade dos compostos que a gente vai observar através da abstração do hidrogênio alfa, tá? Este padrão de reatividade que a gente vai olhar agora é um pouco diferente, então, que vai envolver agora o hidrogênio alfa. Percebam que a gente viu até agora algumas coisas que eram ataques à carbonila, e agora não, a gente vai olhar especificamente para este hidrogênio destacado. Então, isso vai envolver para nós os compostos enóis e enolatos, tá? E o que são enol e enolato? Enol, né? Então, vai mostrar aqui para nós o en da terminologia de dupla ligação, ol de terminologia de álcool, né? Ol, tá? Mas é um álcool especial, então é uma dupla ligação ligada diretamente ao carbono que está com o grupo funcional OH. E enolato é essa mesma estrutura, só que é uma estrutura com a carga negativa, né? Então é o íon, tudo bem? Isso vai depender muito do meio em que se está trabalhando, mas também a gente vai observar que eles são altamente reativos para que a gente principalmente forme ligações carbono-carbono, onde a gente vai olhar principalmente aqui, né? Mas a gente, claro, vai ter ataques a carbonila, a gente vai ter situações com os outros carbonos, mas a gente vai olhar isso em cada momento quando for oportuno, tudo bem? Só para colocar para vocês um fator importante aqui, a gente tem
que este hidrogênio alfa tem um pKa na faixa de 16 a 20, tá? E o que significa isso? Que ele é um pouquinho mais fraco que a água, que tem um pKa de 15,7, 15,7, e que é semelhante aos álcoois, tá? Então, o pKa dele é semelhante aos álcoois. Ou seja, em condições onde eu queira retirar este hidrogênio de um álcool, retirar o hidrogênio ácido de um álcool, eu consigo retirar também o hidrogênio alfa de um composto carbonílico. Mas todos os hidrogênios, então, né? Mas é uma faixa grande. Então, o que interfere para que eu determine se está mais próximo do 16 ou mais próximo do 20, tá? Basicamente, se a gente olhar, o que vai interferir são a maioria dos fatores que a gente já vem olhando há algum tempo. Se a gente tiver como padrão aqui uma cetona, né, a propanona, com o hidrogênio alfa, eu vou falar que o pKa dela está próximo de 20, né, 19,3. Existe algum fator que diminua muito este pKa? Sim, quando eu coloco um elemento, um átomo retirador de elétrons, tá? E este átomo retirador de elétrons faz com que eu enfraqueça muito mais esta ligação e que eu consiga retirar este hidrogênio com maior facilidade, né? E daí depois estabilizar, claro, pelas estruturas de ressonância, pelos contribuintes de ressonância. Observem que o pKa já é muito diferente, é 14,1. Saiu até um pouco daquela faixa, mas observem que aquela faixa é uma faixa média, tá? Para eu falar de uma forma geral. Eu não estou falando, por exemplo, naquele exemplo de que quando eu coloco apenas elementos eletronegativos, tá? E aí, se eu falar para vocês, por exemplo, qual a influência de um anel aromático, né? Qual a influência de uma estrutura de um anel aromático? Primeiro, essa estrutura aqui não pode ser comparada. Por quê? Porque ela não tem hidrogênio alfa, tá? Ah, mas e esse carbono? Este carbono ele já tem as 4 ligações com carbonos, tá? Então a gente não vai tratar ele com hidrogênio alfa, obviamente, porque ele não tem. Então, se eu quiser observar a influência de uma estrutura aromática, eu preciso ter um carbono alfa e a este carbono alfa ligar uma estrutura aromática, aqui o benzeno, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Observem que o pK está bem próximo de 16. Esse pK próximo de 16, ele é intermediário, se a gente fosse comparar aqui, entre um grupamento muito retirador de elétrons e um grupamento que não tem influência nenhuma para retirar este hidrogênio alfa. Por que isso acontece? Porque eu tenho aqui a deslocalização da carga negativa do enolato, tá? Ele facilita a estabilização, vamos voltar lá um pouco, né, só para recordar, ele facilita a estabilização de quando eu tenho esta carga negativa, tá? Que vai conjugar só com o agrupamento carbonílico. E agora, eu tenho um grupamento que também tem contribuintes de ressonância. Se ele também tem contribuintes de ressonância, significa que eu tenho duas possibilidades de estabilização. A gente vai ver isso em outros momentos também, tá? Mas é importante observar que isso ajuda na modificação do valor do pKa desse hidrogênio alfa. Quais seriam outras possibilidades para isso? Compostos dicarbonílicos. O que seriam compostos dicarbonílicos? Né? Seriam compostos onde a gente tem um hidrogênio alfa que, ao ser abstraído, olha o pKa dele, ó, tá bem diferente daquela nossa faixa. Ao ser abstraído, tem a estabilização do enolato com 3 contribuintes de ressonância, onde ambos contribuintes extremos aqui, né, se a gente for observar, estão realizando a estabilização, a movimentação de elétrons com o grupamento carbonila, tá? Então, olha só, é o grupamento carbonila que se transformou na estrutura que a gente viu inicialmente como enolato parecendo normal, né? Não era uma dicetona, né? Um dicarbonílico, era um monocarbonílico. E aqui também, tá? E aqui a gente tem a carga negativa no meio, como se fosse a carga no momento em que foi feita a abstração, tá? Então são esses contribuintes que mostram a estabilização do enolato, fazem com que o pKa seja abaixado muito, tá? E aí a gente vai observar 2 fatores importantes para desprotonação, né, neste carbono que contém o hidrogênio alfa, então a saída deste hidrogênio alfa na forma de próton. Primeira coisa é que vai existir sempre um equilíbrio, né, entre o composto carbonílico e o enolato correspondente, então não é porque a gente tirou esse hidrogênio que tudo vai virar enolato, muito pelo contrário, tá? Isso vai acontecer na maioria dos casos, porque é um equilíbrio reacional, a gente vai ter que ver se a gente consegue fazer com que o enolato reaja e mais enolato seja produzido, senão a gente pode inclusive ter preferência da formação do composto carbonílico e ter pouco enolato formado. E a outra condição, a outra situação, é que a vantagem de tudo isso é que, como eu desprotonei
eu tirei o hidrogênio alfa na forma de próton, eu posso, naquele carbono, fazer, por exemplo, a formação de uma nova ligação carbono-carbono, tá? E essa formação de uma ligação carbono-carbono é um trunfo bastante grande quando a gente fala em formação de moléculas orgânicas, porque eu consigo montar essas moléculas, tá? Não é algo fácil de ser feito, mas é uma boa estratégia sintética. O primeiro exemplo que a gente vai ver no próximo momento é a adição aldólica, tá? Que vai propiciar que eu faça essa ligação carbono-carbono através da desprotonação no hidrogênio alfa. Beleza? Já continuamos, galera.